Que bom que nós podemos estar juntos neste momento que nós denominamos de encontro com a palavra, um momento em que eu e você podemos nos confrontar com a Bíblia. Para nós é extremamente importante isso. Eu sou o Bispo Samuel Alves e toda semana eu trago uma meditação na palavra de Deus. Eu quero iniciar este nosso momento de hoje com uma música da nossa irmã Jordana Alves, e eu te convido a estar aproveitando este tempo. Quando acordo, seus olhos estão sobre mim. Me levanto, saio pra rua, peço proteção. Então você segura as minhas mãos e anda comigo pra onde eu for. A sua presença traz paz ao meu coração. Tem dias que não tô legal e na correria às vezes me esqueço e do meu lado você sempre está. Perto de você não tenho vergonha de chorar. Perto de você eu não tenho medo. Amo quando você me abraça. Eu amo seu colo. Eu me sinto segura ao te ouvir dizer pra mim: eu tô aqui, tô cuidando de você. Não existe solidão aonde você está. Só alegria e paz. Não existe solidão onde você está. Só alegria e paz. Perto de você não tenho vergonha de chorar. Perto de você eu não tenho medo. Amo quando você me abraça. Eu amo seu colo. Eu me sinto segura ao te ouvir dizer pra mim: eu tô aqui, tô cuidando de você. Pois é, você teve aí a música Meu Dia, de nossa irmã Jordana Alves. Aliás, eu quero te incentivar a ouvi-la, a ir lá no seu canal no YouTube, Jordana Alves, e ela tem lindíssimas músicas.
Um privilégio, um abraço, viu, minha irmã Jordana? Eu quero te trazer a palavra do Senhor nesta oportunidade, no que nos dá a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 8. E eu já coloco aí para você o texto em que nós temos a Bíblia nos falando sobre irrepreensibilidade, que é a proposta de Deus para nossas vidas. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa nós temos, que promessa especial nós temos aí no texto de 1 Coríntios 1,8. Ele, Cristo, nos conservará firmes até o fim, de modo que nós vamos chegar naquele último dia, naquele dia do encontro com o Senhor Jesus Cristo, irrepreensíveis. Nós precisamos compreender o contexto, compreender qual é a mensagem que Deus está nos trazendo aqui através do apóstolo Paulo, porque esse texto é daqueles que, sem o cuidado com o contexto, poderá levar muitos a relaxarem, vivendo uma vida meio que dissoluta. E muitos assim fazem. Muitos acreditam que a responsabilidade de sua irrepreensibilidade é de Deus. Um problema de Deus. É Ele quem vai fazer todas as coisas, e aí acabam vivendo de qualquer jeito, sem a vigilância necessária. E nós devemos compreender o que Paulo está falando dentro daquele contexto dele. Paulo está falando para pessoas que já tinham experimentado uma conversão a Cristo, em um tempo em que isso significava risco de morte. Paulo estava falando para crentes que já viviam um contexto de absoluta renúncia, de absoluta entrega a Jesus Cristo. E como nós já tivemos a oportunidade de discutir, no contexto da igreja que estava na cidade de Corinto, você tem pessoas frequentando a igreja de vários tipos. E entre esses vários tipos tinha, e a presunção é de que era a maior parte, claro, aqueles que estavam firmes. E é nesse contexto que Paulo diz: e ele os conservará firmes. Conservar firme significa dizer manter firme aquele que já está assim, não é verdade? Então, as pessoas daquele tempo eram pessoas normalmente muito comprometidas com a sua religião, com a sua vida com Deus. Haviam as pessoas que adoravam diversos deuses e elas eram comprometidas com esses diversos deuses, e quando vinham o Evangelho e compreendiam o Deus Jeová, esse Deus que é o Deus, o Senhor dos Senhores, que é o Deus sobre todas as coisas, e compreendiam o monoteísmo, inclusive, mantinham a característica de terem suas vidas construídas em torno de sua fé religiosa. E aí a gente tem até um desafio, porque hoje, para alguns, até poderia dizer que para muitos, a religião é uma coisa trivial, uma coisa secundária, e importam muito mais as outras coisas, e aí quando dá, ou vai de algum modo tendo algum tipo de vida religiosa, mas sem uma grande prioridade. O que é diferente tanto da presunção bíblica quanto da prática daqueles dias, em que tudo era construído em torno da fé. E então Paulo está se dirigindo, como ele diz lá no verso 2, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja que a saudação de Paulo no verso 2 aqui do capítulo 1 de Corinto já implica nesse reconhecimento de que ele estava falando a uma igreja comprometida, aqueles crentes comprometidos. Então aquelas pessoas, como nós vimos no verso 6, já tinham o testemunho de Cristo confirmado nas suas vidas.
Então, Paulo não está fazendo uma afirmativa solta para qualquer um, né? Não, você não se preocupe não que Deus vai te conservar firme, independente do que você fizer, não, jamais. Não é nesse contexto. No conjunto de todo o cuidado de Cristo para a conservação daqueles irmãos firmes até o fim se incluiria, claro, todas as ordens de Paulo, como todo o contexto da revelação de Deus, da Bíblia. Portanto, não era algo automático e irresponsável, mas algo que implicava na submissão a Cristo como Senhor. Nós não podemos jamais separar a figura do Jesus Senhor da figura do Jesus Salvador. Ninguém pode ter Jesus como Salvador se antes não tivê-lo como Senhor. São coisas que não são possíveis. É bastante claro na Bíblia que é Deus quem opera na vida dos seus. Mas também é bastante claro na Bíblia que essa operação precisa ser precedida por liberdade de atuação do Espírito Santo. Vamos caminhando nesse contexto. Eu quero ler com você em João, no capítulo 5. Vamos lá em João, capítulo 5, o verso... João, capítulo 15, o verso 5. Veja o que o texto diz. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Esse texto é um texto desafiador, porque aqui nós temos uma afirmativa interessante. No capítulo 15, Jesus inicia falando dele como videira, nós como ramos ligados na videira, e eu chamo a atenção para o fato de que ramo ligado na videira não está falando de uma pessoa meramente nominal, de uma pessoa que não tenha... Não, está falando de alguém que experimentou uma ligação com Cristo, de alguém que tem aí uma realidade de ligação com Cristo. Mas se não houver fruto, vai ser desligado, vai ser cortado. E não adianta alguém pensar assim, não, isso é uma coisa assim que não afeta a salvação. Pelo contrário, o texto diz, né, o contexto nos diz que é cortado e lançado no fogo. E fogo é símbolo de perdição eterna. Mas aqui no verso 5 ele diz que quem está nele, quem tem Cristo em si, necessariamente este dá muito fruto. O verso 6 vai nos falar de ser lançados ao fogo, os que forem desligados, os que não derem fruto, né? E o verso 7 vai dizer, veja aí, acompanhem comigo, aliás, vamos ler o 6 e o 7. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. O que você tem aqui? Você tem essa realidade de quem permanece em Cristo dá muito fruto. Você tem essa questão aqui da permanência, é uma responsabilidade nossa. Essa responsabilidade nossa é também colocada em um monte de outros textos. Mas eu quero ler mais um com você, Hebreus no capítulo 12, o verso de número 2. O texto diz: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O que esse texto nos traz é o desafio de estar olhando para Jesus, uma responsabilidade nossa. Nós precisamos olhar para Jesus.
que é o autor e consumador de nossa fé. Se você for lá em Filipenses, tem um texto no capítulo 2, verso 13, que muito se aproxima da promessa que nós temos aqui em 1 Coríntios 1:8, 2:13 de Filipenses. Veja como o texto nos diz: pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar de acordo com a sua vontade. Por que eu digo que ele muito se identifica com 1 Coríntios 1:8? Porque ele também fala de uma operação de Deus. Então você tem aqui, eu citei agora 3 textos, João 15:5, que diz que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Hebreus 12:2, que diz que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Filipenses 2:13, que diz que é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. 3 textos que falam da operação de Deus em nossas vidas. Algo que a Bíblia é tremenda em dizer: nós não podemos fazer nada, até porque Deus não recebe nada que nossa carne possa fazer. Não há nada que eu e você possamos fazer de nosso próprio entendimento ou de nossa própria força que vai ser aceito por Deus. Por quê? Porque Deus só aceita algo em nós quando nós somos dirigidos por Ele, quando nós andamos segundo a vontade dele. Eu poderia usar uma outra palavra, que é o que necessariamente a gente precisa compreender, quando o Espírito Santo nos dirige. E eu vou compartilhar textos bíblicos que te permitem compreender isso. Lá em Mateus, no capítulo 7, versos 21 a 23, você tem a história de pessoas que faziam coisas aparentemente perfeitas, muito boas, mas que pecavam porque não eram dirigidas pela vontade de Deus, mesmo naquelas coisas boas que faziam. Depois você pode analisar esse texto, Mateus 7, 21 a 23. Mas eu quero te convidar aqui, agora, a que a gente compreenda o seguinte: toda a operação de Deus em nossas vidas é necessariamente precedida de nossa centralidade no Espírito Santo. Se você está usando sua Bíblia, abra ela em João, no capítulo 3. João 3, eu já coloco aí para você. Nós vamos ler os versos 3 e o verso 5. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 5. Arrasou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nossa relação com Deus, queridos, tem que necessariamente considerar essa afirmativa de Jesus. Principalmente em dias em que nós temos muitos, poderia-se dizer, convencidos. Pessoas que estão na igreja, mas não experimentaram o nascer de novo. Então muitos podem até pensar que está tudo bem, se apropriando de promessas, sem considerar os fundamentos dessas promessas. Se você for usar, como eu usei a palavra fundamento, se você for fazer uma comparação aí, vamos imaginar que alguém construa uma casa belíssima sem alicerce, sem fundamento. Essa casa vai ruir, mas hoje ou mais amanhã. Pode até ser linda, pode até ter sido pintada de cores maravilhosas, mas ela não tem um fundamento. E nesse caso o nosso fundamento aí é o novo nascimento. Algo que Jesus fala como fundamental e afirma: não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. As afirmativas que você tem em João 3:3 e João 3:5. Nem entra, nem vê, se não experimentar o novo nascimento. E qual é a ideia do novo nascimento? Nós, indo lá no verso 8, nós vamos avançar para compreender uma coisa importante sobre o novo nascimento.
Jesus diz: o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Quem é nascido do Espírito é dirigido pelo Espírito, de um modo tremendo, porque é o Espírito quem leva, é o Espírito que cria as oportunidades de compreensão, de crescimento e de realização da obra de Deus. Portanto, não é possível que alguém que não tenha nascido de novo seja dirigido pelo Espírito. E quem é dirigido pelo Espírito é levado como o vento. Essa é a perspectiva bíblica. Vamos fazer um passeio pela carta escrita aos Romanos, no capítulo 8, que eu quero compartilhar com você os versos 13 e 14. 13 e 14 de Romanos, capítulo 8. Verso 13. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. Se nós formos crentes de acordo com nossa carne, e por carne aqui você precisa compreender pelo menos 3 elementos. Carne implica nos seus sentimentos, na sua vontade e na sua racionalidade. Se nós formos servos, não vou usar a palavra servos de Deus porque não se aplica. Se nós estivermos na igreja, porque nós nos sentimos bem, porque nós queremos, ou porque a nossa razão nos diz que não, aqui é um bom lugar para a gente estar. Se forem só esses os motivos, então nós estamos sendo dirigidos pela carne. E veja que o texto diz: porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizestes morrer, ou fizerdes morrer, os atos do corpo, vivereis. Verso 14. Deixa eu destacá-lo aqui para a gente. Nós precisamos ter esse verso no coração. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que você tem aí? Você tem uma afirmativa bíblica interessante quando nos dá consciência de que, na sequência do novo nascimento, nós precisamos viver agora guiados pelo Espírito de Deus, que é a única forma de você agradar a Deus. Não há possibilidade de nós agradarmos a Deus com a nossa carne. Veja bem, quem nos deu as vontades, quem nos deu os sentimentos e quem nos deu a racionalidade foi o Senhor Deus, com certeza. Mas no contexto de vida cristã, todos estes elementos precisam estar sob a direção do Espírito Santo. Sob. Então eu vou ter sentimentos dirigidos pelo Espírito Santo. Eu vou ter vontade, sim, mas subordinada à direção do Espírito Santo. E eu vou ter, sim, uma racionalidade. Deus nos fez racionais e Ele quer que nós exerçamos essa racionalidade, mas subordinado ao Espírito Santo. Você vai ver esse exemplo em uma série de práticas, uma série de milagres que Jesus Cristo realizou, que a racionalidade não teria como compreender. Mas a fé, instrumentalizada aí pelo Espírito Santo, sim, vai nos fazer compreender. Então, veja que o interesse de Cristo é de fato nos dirigir. Cristo, que tinha enriquecido aqueles irmãos em Corinto, pela descrição que nós temos nos versos 5, 6 e 7. Agora deu-lhes graça e todas as boas dádivas, cuidando para que até a hora final nada lhes faltasse. Esse próprio enriquecimento com os dons do Espírito é uma segurança, uma pré-libação das coisas vindouras. Exatamente como o tempo do fim pode ser referido como a revelação de Cristo, assim pode ser mencionado como o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa considerar a sequência dessa promessa.
Como é que é a promessa? Retomando aqui o verso 8. Ele, Cristo, né, os conservará firmes até o fim. E como é que isso vai acontecer? Pela operação do Espírito Santo, é o que nós vimos. De modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dia de nosso Senhor Jesus Cristo, isso com certeza nenhum de nós tem dúvidas, é referência ao dia da revelação de Jesus, aquele tempo em que ele vai se manifestar à sua igreja. Mas há uma necessidade aqui de nós compreendermos o que significa ser irrepreensíveis. Irrepreensíveis é o sentido da palavra que a versão atualizada traduz por inocentes, sem culpa. O processo de Deus para as nossas vidas é um processo interessante e ele é expresso para nós em dois textos, em vários textos, eu estou destacando dois muito interessantes. Provérbios, no capítulo 4, verso 18. 4:18 de Provérbios, você pode acompanhar comigo. O texto diz: entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Eu li na King James atualizada, quero ler na João Ferreira de Almeida atualizada. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Qual que é a perspectiva aqui? É que quando nós estamos vivendo a vida cristã, nós não vamos ter altos e baixos para permanecer no mesmo nível sempre. Pelo contrário, a ideia é de uma progressão continuada. Uma vida cristã saudável avança, ela vai avançando. Ela pode ter sim algumas variações, com certeza, mas mesmo nessas variações há uma progressão, porque há sempre aprendizado, há sempre um processo de Deus acontecendo, e a proposta é que nós estejamos brilhando cada vez mais, comparados aí à luz ao amanhecer de um dia, em que ela vai aparecendo, até que de fato há aquele belo dia. Quando você estiver contemplando o amanhecer, se lembre disso, porque o caminho do justo diante de Deus é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se formos a 2 Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, você vai ter aí algo que é um aspecto do Novo Testamento em relação à mesma verdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Transformados de glória em glória, conforme a imagem de nosso Senhor. Uma outra versão diz, conforme a sua imagem, sendo transformados com glória crescente. A versão que assim afirma é a King James atualizada. Somos transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito que age aqui nessa transformação. Veja que coisa tremenda. A proposta do Senhor é que nós sejamos transformados em glória crescente, que a nossa vereda seja como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E Deus age nesse sentido para que nós encontremos isso. Neste contexto é que precisamos ver essa operação de Deus nos tornando irrepreensíveis. Neste contexto é que precisamos compreender aquela afirmativa de Romanos 8:33.
nenhuma acusação poderá ser lançada contra aqueles que estão vivendo este processo. Quem garante é Jesus Cristo. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Só que estamos falando de pessoas que estão se deixando ser dirigidas pelo Espírito Santo. Aqui em Romanos 8,33, a palavra escolhidos, não é uma palavra jogada fora. Escolhidos aqui tem a ver com a presciência de Deus, e você encontra isso no texto. E aí a gente tem que ter cuidado, porque algumas pessoas querem fazer afirmativas que não procedem, que não são aceitáveis do ponto de vista da palavra de Deus adequadamente lida, adequadamente compreendida. Paulo diz, e aí o som de fundo aí você vai precisar ignorar, porque é assim mesmo, não tem jeito. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, que foram chamados conforme o seu plano. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, isto é, visto da perspectiva da presciência de Deus, olha como o texto coloca, visto que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu filho. É o verso 29. Para então no verso 33 ele dizer, 33, deixa eu fixar ele aqui. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, quem está no processo de ser dirigido por Deus não tem como receber acusação nenhuma, porque está sendo dirigido por Deus, é Deus quem o justifica. Aleluia! Há um destaque importante nesse texto para o papel de Cristo como Senhor. A ideia de Cristo como Senhor está presente, né? A gente não pode fugir disso. O apóstolo Paulo diz, ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que está implícito aqui que Jesus é o Senhor. E vou repetir, se Jesus não for Senhor em nossas vidas, não há que se falar nesse processo. Não há que se falar sequer em salvação. E aí a gente tem que tentar compreender uma coisa que na verdade milita contra nós nesse nosso contexto social. Tanto os evangelhos como nas cartas dos apóstolos, Cristo é apresentado primordialmente como Senhor. É dito no Novo Testamento, pelo menos mais de 300 vezes referência a Jesus como Senhor. E apenas 3 referências a ele como Salvador. Então a relação ela é muito clara. Jesus precisa ser primeiro Senhor 300 vezes em face de apenas 3 referências de Jesus como Salvador. Claro que isso não diminui o fato de Jesus ser nosso Salvador, mas mostra que acima de todas as coisas Jesus é o Senhor. E é esse o seu lugar, esse é o lugar que ele deve ocupar em nossas vidas. Hoje estamos mal acostumados com o termo Senhor, porque usamos esse termo como pronome de tratamento. Então nós falamos senhor fulano, senhor ciclano, e é muito comum, né? Nós nos dirigimos às pessoas de mais idade chamando de senhor, e isso tudo é muito comum. Mas e o que é que significa Senhor no contexto bíblico? Poucas pessoas eram chamadas de Senhor. Somente os que possuem escravos, terras, propriedades e autoridade. A palavra grega aqui é kurios. Então, Senhor era aquele que era chefe, era dono, amo, soberano, era máxima autoridade. Isso era kurios, que é traduzido como Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 10, verso 9, diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Mas isso não é uma coisa de pequena monta. Confessar com a sua boca, claro, nesse contexto de operação do Espírito de Deus. Uma confissão que advém de uma convicção profunda, de um jeito de viver. Portanto, essa confissão não era pouco para aqueles dias. Ele era uma confissão pública, passível de ser caçoada. As pessoas que o faziam poderiam ser perseguidas, alienadas de seus direitos civis, sujeitas a perder bens, a perder a família, sujeitas ao martírio. Em alguns casos, com muita crueldade. Muitos foram martirizados de jeitos que nós temos dificuldade até de citar. Então, quando alguém confessava Jesus como Senhor de sua vida, estava dizendo: Jesus, tu és o meu chefe, o meu dono, o meu proprietário, aquele que manda na minha vida. Sou teu e tudo o que tenho pertence a ti. Tu és o meu amo. Era uma declaração profunda demais. O contrário de Senhor é escravo, e é aí que nós nos encaixamos. O Senhor é o dono da vida do escravo, do servo, e nós somos chamados para ser servos. Mas a palavra curios, especialmente essa palavra com letra maiúscula, era usada somente para César, o imperador, a autoridade máxima do Império Romano. Na época haviam muitos escravos e cada um tinha o seu senhor, né, os seus proprietários. Mas o imperador, o César, ele era o curios dos curios. César era o senhor dos senhores. Ele era o dono de tudo. Nada que as pessoas possuíam eram delas mesmas. Mas suas casas, suas vidas, suas propriedades, se fosse de que tamanho fosse, tudo pertencia a Roma. E Roma era liderada pelo curios. Tudo pertencia ao curios, que era o César. Mas Paulo, nesse contexto, vê uma coisa diferente. Paulo viu nos dias do Império Romano surgir outro rei que começava com força e se estendia sobre toda a terra, e ele chama esse rei de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o reino de Jesus Cristo. Então Paulo se dirige a Timóteo dizendo: o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso está em 1 Timóteo capítulo 6, verso 15. Lá em Apocalipse, eu vou abrir esse texto para que a gente acompanhe. Até poderia ter mostrado os demais, mas vamos ganhando tempo aqui. Apocalipse 17, 14. Como João se refere, né? Então guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E com ele vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. Veja que coisa maravilhosa. A ideia é de um Deus poderoso, um Deus que é sobre o poder do próprio César. É isso que está sendo destacado aqui. Ainda em Apocalipse, há um título designado a Jesus Cristo em seu manto, sobre a coxa. Tem gente que pensa que aqui é tatuagem na coxa. Não, não, não. É no manto, sobre a coxa. Traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo enxerga um Senhor que é muito maior que o imperador romano. E exatamente aquele poder que o imperador achava que era dele, Paulo diz: não, não. Quem é Rei dos Reis e quem é Senhor dos Senhores é Jesus Cristo. Da mesma forma, o apóstolo João registra. Este é o peso da designação que o título Senhor precisa ter aplicado a Cristo. E quando compreendermos Jesus como Senhor realmente absoluto sobre todas as coisas, então nós vamos poder nos colocar na presença dele como escravos. Tanto que não adianta você usar a palavra Senhor se a vontade do Senhor não prevalece na sua vida. Ele não é Senhor. A palavra é vazia, não tem significado nenhum.
Veja quão longe alguns estão da verdadeira prática em relação ao senhorio de Cristo. Só nesse contexto, a verdade prevista aqui no verso 8 de 1 Coríntios capítulo 1 vai poder se efetivar. Só nesse contexto vai se cumprir em nossas vidas. Cristo o Senhor, nós os servos. Cada discípulo tinha a revelação clara de que Jesus Cristo era o Senhor de sua vida. Cada discípulo tinha clareza de que nada do que possuía era seu mesmo, nem mesmo a sua própria vida. Tudo era do Senhor. Então, só nesse contexto que o capítulo 1, verso 8 do texto teria valor. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso te dizer, coloque sua vida nas mãos de Deus. Viva de modo que essa palavra se efetive na sua história e você de fato esteja sendo irrepreensível e passa por um processo de aperfeiçoamento constante para de fato ser encontrado no dia do Senhor irrepreensível. E aí a salvação sim vai se efetivar, tá bom? Viva para Deus, tenha o seu coração firmado no Senhor. Se você entender que essa palavra foi bênção, ou pode ser bênção na vida de alguém, compartilha. E eu também quero te pedir, se inscreva no canal. Eu tenho visto que há algumas vantagens em ter alguns mais inscritos. Se inscreva no canal no YouTube, no Facebook, compartilhe. Nos ajude a ser bênção para outras pessoas, tá bom? Repetindo, viva para Deus.